O Brasil tem origens judaicas. É por isso que, embora o governo brasileiro esteja tão contrário a Israel, removeu o embaixador brasileiro de Israel, rompeu laços diplomáticos com Israel, parabenizou comandantes terroristas, chorou pela eliminação de terroristas, não emitiu uma nota quando 12 crianças druzas foram assassinadas pelos terroristas do Hezbollah em Israel, nada. Embora esse governo brasileiro esteja fazendo tudo isso, contraditório, né? Israel ama o Brasil e o brasileiro ama Israel. A maioria dos brasileiros. E, segundo os nossos historiadores, Sérgio Buarque de Holanda, entre outros, professora Anita Nowinski, nós temos hoje cerca de 100 milhões de brasileiros com raízes judaicas. Agora, como entender isso, Shemuel? Como voltar lá no passado, fazer uma viagem no tempo e voltar 500 anos atrás para compreender a presença judaica no Brasil? Shimon, somos uma geração privilegiada. Por quê? Porque desde 1969, Anita Nowinski, a doutora e historiadora Anita Nowinski, ela desbravou para pesquisar, sem ajuda de ninguém, sem ajuda da comunidade judaica, os processos de brasileiros, de milhares e milhares de brasileiros que foram levados para serem julgados num tribunal internacional em Lisboa. Muitos desses não voltaram, né? Morreram como condenados por heresia cristã. Quem eram esses brasileiros? Eram cristãos novos que praticavam ou eram denunciados por práticas judaizantes. Então, esses documentos da Torre do Tombo, que são os processos desses brasileiros, eles eram documentos secretos e se tornaram documentos públicos, né? Então, esses estudos trouxeram vários acadêmicos e importantes instituições de estudos científicos, como a USP, outras universidades brasileiras, como também israelense, americana, portuguesa, para estudarem sobre esses brasileiros e sobre os processos da Inquisição. Então, hoje, nós temos um imenso banco de dados que afirmam, que mapeiam por onde passaram essas pessoas e ainda ela dá endereço, ou seja, ela identifica, ela dá as condições para identificar as pessoas que têm suspeita sobre suas origens judaicas. Então, o professor e o historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele vem exatamente sem todos esses dados que hoje está em nossas mãos, nessa importante afirmação que vai muito além da suspeita de que mais de 100 milhões de brasileiros têm suas origens judaicas, de cristãos novos e de outras origens, de outros momentos da imigração judaica. Então, são os judeus ibéricos que vieram de Portugal e Espanha, né, na colonização do Brasil, na colonização do Brasil. Nós temos também a comunidade holandesa que se estabeleceu em Recife e em Alagoas, no Nordeste, e ainda os imigrantes judeus que vieram do Marrocos para o norte do país, né, que é o Pará e Amazonas, né, período da extração, e sem falar as outras imigrações que aconteceram no período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil se tornou um lugar para onde fugiam os judeus da perseguição e da intolerância, principalmente na Segunda Guerra, mesmo com a circular de Oswaldo Aranha proibindo e impedindo a entrada de novos judeus no Brasil. Então, hoje o Brasil tem, além da comunidade organizada, que tem aí o censo dos números de judeus que representam essa comunidade, o Brasil tem ainda, de todas essas outras imigrações, mais da metade da sua população de origem judaica. E isso explica, por si só, por que muitos brasileiros acabam tendo interesse, né, pela forma como Israel se defende de todos esses ataques. É muito comum que as pessoas se preocupam, né, com a segurança do Estado de Israel, exatamente pela afinidade que tem
das histórias bíblicas, né, que elas acabam ali, mesmo sem a recomendação do padre, do pastor, de estudarem o que chama-se de Velho Testamento, elas acabam tendo uma identificação histórica, né, e muito além disso, da alma, porque muitas delas não fazem ideia exatamente que isso é parte de uma identidade judaica, de uma alma judaica que visa se despertar de volta para o lugar da onde foram tirados os nossos pais, sendo impedidos de serem judeus e obrigados a tornarem-se cristãos novos. Então isso é uma joia que a geração da atualidade tem, porque esses documentos e todas essas atuações acadêmicas trouxeram para o Brasil uma camada de informação que estavam entre os documentos secretos. E agora o Brasil passa a ter que redefinir, né, o seu formato, a sua constituição histórica, através de todas as populações, de todas as imigrações que contribuíram com o Brasil que conhecemos hoje, Shimon. Bom, nós temos uma lista de sobrenomes, Shmuel, que era um dos meios, né, um dos artifícios que os cristãos novos, os judeus, utilizavam para fugir das garras da Inquisição, que tinha capacidade de identificar até a 7ª geração daquela família de judeus, né? E os judeus daquela época começaram a adotar nomes comuns, né? Se chamar como os cristãos velhos se chamavam, né? Botaram os nomes. Naquele tempo os judeus não se chamavam José, né? Abraão, Maria José, José Maria, são nomes comuns, né? E por aí vai, Lucas, né? Agora, para falar os nomes é um desafio você começar a lembrar de nomes comuns, Antônio, né? Sérgio, e por aí vai. Os judeus não se chamavam assim, eles se chamavam Yaakov, Moshe, Hillel, né? Avraham, inclusive nas divindades. Isaac. Shimon, inclusive. Até nos santos, né? Santos, os santos começavam a se chamar santo, né? Tem muitos santos da igreja hoje, da igreja católica, que são judeus. São pessoas que tiveram uma participação pública, né? Porque muitos desses cristãos novos, né, que se tornaram cristãos novos, eles entraram de corpo e alma, que era uma forma de você sobreviver a uma perseguição. Então, muitos desses judeus que eram cristãos novos se tornaram bispos, padres, né? Eu vi um documentário que chama, e uma série chama O De Borgias, né? Que era um dos papas de quem suspeitava de que ele era um judeu marrano, ou seja, um judeu de origem espanhola, que se tornou pontífice da igreja. E existe muitas divindades que foram, inclusive, beatificados pelo pontífice da igreja, que são cristãos novos, né? Muitos dessas divindades que foram beatificados, que se tornaram santos, são cristãos novos, são judeus, são judias, que se tornaram não só clérigos da igreja, mas também tiveram atuação com aprovação, com testemunhos das pessoas que falam, né, da atuação de social, né, e que depois da sua morte essas pessoas ainda visitavam, inclusive um rabino. Um rabino teve um rabino de Manaus que tem a sua sepultura visitada como ponto de peregrinação cristã. Uhum. Né? É um ponto de peregrinação cristã. E depois Israel pensou em levar o corpo do rabino para Israel e não foi impedido. Então tá lá. Em Manaus tem um importante rabino que teve uma atuação pública, né? E que ele é considerado pelos cristãos como um santo, milagreiro. E aí é muito comum você se deparar com personalidades que foram beatificadas pela igreja como santos, de que a igreja parece que tem que comprovar milagres, né? Que eram personalidades judeus, né? Bom, eles mudavam seus nomes, gente. Então, de Moshe, de Isaac, de Yaakov, de Hillel, para José, Maria,
né? E por aí vai, nomes comuns. E adotaram sobrenomes comuns, criaram, inventaram novos sobrenomes. Nós temos acesso a esse dicionário, né? Esse dicionário ele foi lançado nesse tempo, né, de descobertas dessas origens judaicas do Brasil. Ele é um dicionário que apresenta mais de 16 mil sobrenomes de judeus sefaradis, antecedidos pela contextualização histórica que deu a origem aos sefardis e aos cristãos novos, né? Aqui tem mais de 16 mil sobrenomes, como Santos, Pereira, Silva, Andrade e por aí vai. Bom, são 16 mil sobrenomes, dentre eles os mais comuns. E alguém falou ali, e o sobrenome Nogueira? Esse sobrenome Nogueira tem origem judaica? Olha só, o sobrenome Nogueira tá aqui no dicionário. Nogueira de Carvalho, Nogueira Pinto, Nogueira. E eles são da origem de Porto, em Portugal, de Gaia, em Portugal. E aí, ó, Cidade do México, né? Lá no México. São lugares onde essa família passou, né? A família Nobre, o sobrenome Nobre, foi criado no Brasil e em Portugal. Nobre da Guarda, em Hamburgo, tá? São regiões. O sobrenome Nunes, alguém perguntou Nunes. Nunes Almeida, Nunes Alvarenga, Nunes Álvares, Nunes Alves, Nunes Azevedo, Nunes Barretos, Nunes Belmonte, Nunes Bezerra, Nunes Brandão, Nunes Campos, Nunes Caracas, Nunes Cardoso. Ó, o Nunes Cardoso ele vem de Amsterdã, do Reino Unido e da Jamaica. O Nunes Carvalho vem de Amsterdã, Curaçao, Londres, Reino Unido, Nova York e Filadélfia. São os lugares onde eles estiveram, por onde eles passaram, né? Então, existe uma ampla informação documental acadêmica trazendo essa história, trazendo essa origem. No chat está o link do nosso canal no WhatsApp para você receber as nossas aulas gravadas e ao vivo. Quer aprender mais sobre as raízes judaicas do Brasil? Venha, participe com a gente, é gratuito. Esse trabalho é um dos trabalhos que a Sinagoga Anussim Brasil faz de conscientização desses milhares de brasileiros. Milhares. É amplamente conhecido já no meio acadêmico essa história dos Bnei Anussim. Quem são? Os filhos de cristãos novos. Estes filhos e descendentes de judeus que vieram para o Brasil na colonização, fugindo da Inquisição e aqui tiveram que mudar seus nomes, tiveram que trocar, abandonar as suas raízes, as suas tradições, a sua religiosidade para poder ter uma vida de paz. E mesmo assim mantiveram essas tradições ocultas, encriptadas nas suas famílias. E a Sinagoga Anussim Brasil, aí sim, a Sinagoga Anussim Brasil atua junto com esses novos judeus, os judeus emergentes, judeus que decidiram recuperar a sua identidade, restaurar a sua religiosidade, a sua ancestralidade milenar, Shemuel. E aí, a Sinagoga Anussim Brasil tem esse papel de acolhimento destas famílias judaicas. Exato. Então, brasileiros, né, que descobriram suas origens, né, já com senso crítico, e decidiram retornar às suas origens. Decidiram retornar para o lugar da onde foram tirados os nossos antepassados à força, para se tornarem cristãos novos. Então, nesse caminho de volta, tem um importante trabalho da Associação Anussim Brasil, que atende milhares e milhares de brasileiros que buscam por isso. Olha, eu quero retornar às minhas origens. Então, é através de muitas comunidades que estão estabelecidas em lugares estratégicos, né, como nas grandes capitais, Brasília, São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, Belém do Pará, São Luís do Maranhão e outras importantes cidades que estabelecemos as comunidades que servem através da associação como pontos de reintegração cultural e religiosa. Então, não só o conteúdo educacional, cultural, que é preparado pela associação, como artigos, entrevistas, estudos, aulas, e que parte disso vai para a nossa plataforma digital, também existem as comunidades, que é onde, né, todo o ciclo da vida, todo o ciclo do calendário judaico, o ciclo de estudo da Torá
eles se interagem exatamente do convívio entre judeus, que vivem os feriados judaicos, os sábados, né? O ciclo da vida com crianças nascendo, sendo circuncidadas, o bar mitzvah, a maioridade judaica, noivados, casamentos, sepultamentos, tudo isso vem acontecer, né? E as pessoas passam a viver exatamente do lugar da onde foram tirados os nossos antepassados, pavimentando o caminho para a geração seguinte, né? Que vai nascer já dentro dessa educação, dentro dessa cultura. Novos casamentos vão acontecer entre essas comunidades que se interagem, né? Que se interagem de uma forma muito dinâmica, exatamente para garantir que a pavimentação da geração futura seja estabelecida e que a comunidade possa alcançar o seu papel de contribuição, não só para a cultura e para as tradições judaicas, mas como também para o nosso país, e onde quer que ela esteja, no Brasil ou no mundo, ela possa deixar o seu legado de contribuição e de retorno para o lugar da onde fomos tirados, Shimon. Então, se você é um judeu emergente, aquele que restaurou, está restaurando as suas raízes e quer ser acolhido pela sinagoga no Sim Brasil, você com a sua família, entre em contato neste número que aparece no seu vídeo, está aqui, ó, este número aqui, esse QR Code, e diga, quero retornar às minhas raízes junto com a sinagoga no Sim Brasil. E você será encaminhado aí para os nossos professores, os nossos especialistas que vão te auxiliar nesta jornada, tá? Antes de irmos embora, eu quero deixar para vocês aqui uma última dica sobre um conteúdo de primeiríssima qualidade, que é a nossa TV Judaica Kids. Histórias judaicas para crianças, histórias bíblicas para crianças, tá? O nosso canal produz aí com a melhor qualidade, animações, em contraponto do que as crianças estão sendo, de como as crianças estão sendo abordadas aí nas redes sociais, né? Com conteúdos terríveis que deseducam, que desincentivam ao conhecimento, a busca pelo conhecimento que agrega na mente das nossas crianças. Então, a Sinagoga no Sim Brasil, ela está produzindo também, junto com os nossos parceiros, este conteúdo maravilhoso para as crianças. Histórias bíblicas para crianças. Tá aqui no chat o link. É só você clicar, se inscrever e garantir aí que você receba as notificações ativando o sininho. Deixe seu like nos vídeos, participe. Então, do nosso canal, TV Judaica Kids, histórias bíblicas para crianças, ok? Bom, gente, a qualquer momento nós voltamos com mais notícias, mais informações de Israel. O Irã declarou que vai atacar Israel e esse ataque é iminente, ele pode acontecer ainda nesse final de semana. Então, a qualquer momento nós voltamos, senão amanhã estaremos ao vivo novamente aqui nesse mesmo horário. Um abraço a você e até a próxima. Tchau, tchau.